Bom dia! Hoje, quinta-feira, 11 horas da manhã, nós começamos mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe que o nosso conteúdo é extremamente informativo, mas nós sempre abordamos de uma maneira muito leve, levando cada vez mais informações da rotina, do dia a dia, de temas muito importantes que vão ajudar a nossa vida. Aqui nós somos em 3 apresentadores, eu sou Flávia Vieira, Isa Germano e Gabi Bertoli. Bom dia, pessoal! Bom dia! E como sempre, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, entrem em contato com a gente, deixe seus comentários aí e também participe com a gente pelos nossos parceiros do Piracicaba hoje. Muito bom dia! Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda você que está aí participando com a gente. A gente vai falar de um tema pesado, mas daquela maneira como a Flávia já apontou, descontraída, mais informal e leve possível. Mas entrando nesse assunto, né, do tema de hoje, no final de março, houve um grave caso de violência entre os alunos do Colégio Floresta, em São Paulo, da capital. 2 estudantes do 8º ano do ensino fundamental foram esfaqueados na instituição particular que fica na zona leste da capital paulista. O autor dos golpes, um aluno de 13 anos, da mesma sala das vítimas, disse às autoridades que vinha sendo alvo de bullying. Pesquisando em notícias, né, para me preparar aqui para essa conversa de hoje, eu encontrei uma série de casos de violência nas escolas nos últimos dias no Brasil. Mas, assim, algo que... muitas manchetes. E coisas. Jovem aponta arma para a cabeça da aluna durante briga em porta da escola no Distrito Federal. Onda de violência em escolas de Brasília. Assusta pais, alunos e autoridades. Porque, além desse caso, tiveram muitos outros. Um sinal de alerta se acendeu após socos, facadas, arma de fogo e até uma granada surgirem em escolas nos últimos dias. E no calendário de abril, nós temos o dia reservado para essa discussão, que é o dia de combate ao bullying e à violência nas escolas, 7 de abril. E é urgente entendermos e falarmos sobre isso. Trouxemos ao programa, então, uma especialista no assunto. Muito obrigada pela presença, Letícia Duque Guidotti, que é psicóloga há 16 anos, especialista clínica em psicanálise, grupalidade, intervenções nas instituições pelo Cefas Campinas, formação em arte-terapia, psicopatologia, graduanda em psicologia simbólica junguiana, já atuou como psicóloga, coordenadora em instituições sociais e educacionais em Piracicaba. Atualmente, trabalha atendendo crianças, adolescentes e jovens em clínica. Muito importante termos você conosco, né, nessa manhã. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Então, eu vim falar, né, de um tema assim tão importante, o bullying, né? E aí eu queria, primeiramente, assim, acho que diferenciar a agressividade da violência, né? A agressividade, ela faz parte, né, do nosso quadro de emoções, e ela é muito importante, né? Ela tem uma importância aí da sobrevivência, né? Na sobrevivência da espécie, foi através da nossa agressividade que a nossa espécie conseguiu chegar até onde ela está, né? Além dela ser essa energia, é uma energia forte que impulsiona também para a vida, para a procura de um trabalho, realização de um sonho. Tem que ter uma certa agressividade para conseguir chegar, né? Lógico que isso é agressividade positiva, né? Aquela agressividade que eu consigo falar não, da assertividade, dar limites para o outro, né? Né? Eu consegui a minha sobrevivência, né? Essa é a positiva. Aquilo que na área comercial o pessoal fala, tem que ter sangue nos olhos, né? Tipo, tem que bater meta, tem que ir atrás e tem que fazer acontecer, né? Que é uma forma mais agressiva mesmo de contato. E a violência já é algo diferente. Isso, a violência, ela tem sempre uma intenção por trás, né? Ela tem uma intenção, sempre o que está por trás é o poder, né? Esse sentimento de poder, de se sentir melhor que o outro, de dominação, de subjugar o outro, de se sentir superior. Então, é uma necessidade, né? Onde ele tem um intuito mesmo, onde ele tem um planejamento de dominação, né? Então, acho que essa é uma das grandes diferenças, né? Depois desse sofrimento aí causado pela Covid-19, não tem como a gente fingir que nada aconteceu. Não adianta. Então, esses alunos que estão voltando para a escola, mais irritados, agressivos, com dificuldades na socialização das habilidades sociais, né?
A escola precisa de um plano de acolhida, de diálogo, trabalhar essas questões no coletivo. Elas estão despreparadas, porque, gente, é novo para todo mundo o que está acontecendo, esse novo normal, né? Então, esses casos de violência, esses alunos estão mais estressados. Eu não tenho dados do aumento dessa violência, mas pelo que a gente vê, não só no âmbito escolar, como um todo, a nossa cidade, nos últimos dias, eu estive conversando com uma guarda civil que falou: o que tá acontecendo? É todo dia um caso de violência mais assustador e algo assim crescente. Tem muito a ver com esse estado psicológico, com esse inconsciente coletivo que a gente viveu e agora a gente está manifestando. Com as crianças e os jovens não é diferente, né? Então, existem características, atitudes que caracterizam o bullying. Estava falando, né, da violência e da agressividade, que são as violências psicológicas, o bullying. Então, começa com o bullying, geralmente se transforma em violência física. Porque aquele que se sente agredido verbalmente, psicologicamente, ele vai agredir fisicamente, como o caso de São Paulo, da escola que eu pontuei. Então, eu gostaria de começar falando de violência pelo bullying. Eu queria que você abordasse as características, que eu sei que uma delas é a presença de cúmplices. Alguém ou mais pessoas, pode ser o professor ou os alunos, espectadores, que presenciam, mas que silenciam. Aquilo fica ali, todo mundo presencia, todo mundo sabe o que acontece, mas ninguém faz nada. Pode até ser o professor, né? A gente fica na omissão. Então, quais são os sinais para que não só a escola, a gente coloque na escola toda a responsabilidade, mas nós, pais e professores, para que a gente consiga identificar, diferenciar uma brincadeira de um bullying, para a gente poder agir, como a gente deve agir. Sim, o bullying, ele sempre é uma violência psicológica, né? Pode ter física, até sexual, mas a violência psicológica é uma característica, né? E aí, assim, são vários tipos, né, a violência psicológica. Ela pode ser desde um desprezo pelo outro, né? Eu achar que eu sou superior, ou que o outro é incapaz, é inferior a mim. Pode ser ameaças, né? Eu estar sempre ameaçando que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou bater, a perseguição. Hoje em dia também pelo cyberbullying, né? Que eles começam a perseguir o colega da escola, mas pelas redes sociais, né? Cria uma página fake e vai enviando mensagens, vai pegando fotos da pessoa, fazendo montagens e espalhando, né? Entre os colegas da escola. Tem a ironia, o sarcasmo, a humilhação, o xingamento. Aquela brincadeirazinha que a gente é só uma brincadeira. brincadeira. A Isso linha já é é uma muito característica, tênue, né? Exatamente. Sim, então essas são algumas características que eu acho que o professor ou os pais, assim, né, vendo um aluno, né, falando com desprezo de outro, ou xingando, humilhando, né, fazendo ameaça, mas às vezes o desprezo e a ironia, ela é um pouco mais, assim, mais difícil de detectar, né? Eu acho que até a ameaça, o xingamento, a gente fica mais explícito, né? Uhum. Mas é uma coisa mais, assim, que você tem que perceber mesmo no discurso da pessoa, né? Se ela quer, por que ela está sendo irônica, por que ela está desprezando o outro, né? Agora, o cenário, nesse caso, é claro que ela é escola, mas isso vem, né? Vem, às vezes, dentro da própria vivência dentro de casa, com os amigos que não são da escola, ou não? Você acha, assim, a escola é o cenário que é o estupim dessa situação? Ou existe um histórico mesmo, assim, já de família, que a pessoa vai carregando, os jogos, os games, né? Que alguns falam também que acabam influenciando, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Elas estão juntas, né? O bullying, ele sempre vai acontecer, é um ambiente escolar, né? Assim, Isso. é uma característica do ambiente escolar. Mas cada criança, adolescente traz a sua história pessoal, né? Para a escola, né? Então, depende das vivências que ela teve, ela vai reproduzir na escola, né? Muitas vezes, o agressor pode ser que ele tenha alguma característica de uma personalidade que a gente fala antissocial, né? Que seriam os famosos psicopatas, onde eles não sentem, né, as emoções, mas também pode ser que esse agressor esteja sendo vítima em casa, né? E aí ele está tentando compensar. Ele está ferido. Está ferido, ele está querendo pagar na mesma moeda aquilo que ele vem vivendo como uma tentativa de ter o autocontrole, né? Sim, eu vejo assim, todo mundo aqui já foi adolescente, já estudou, né? E sabe como que é. Entender hoje o cenário,
a gente precisa, às vezes, colocar alguns patamares. Separar em 2 grupos, né? Os que sofrem a violência e aqueles que produzem. Então, geralmente, são esses grupos, quando você fala, né? No ambiente escolar, professores, os espectadores, quem não está sofrendo está, de alguma forma, provocando, né? E realmente, como... Consentindo, de alguma maneira, na omissão, principalmente, né? Porque, às vezes, você vê lá o seu amigo... tomando um tapinha, sendo xingado de gordo, preto, fedido, qualquer coisa, e você tá lá e você dá risada. Você acaba sendo também um agressor. E quando a gente fala da questão, e você explicou muito bem, sobre a violência, né? Essa violência, muitas vezes, ela pode ser aprendida, né? Vem de casa. A gente vê, assim, às vezes, um pai opressor, o menino recalca aquilo lá e acaba... transmitindo a mesma violência num ambiente que ele se sente seguro e dono de si, né? Então, o bullying, geralmente, ele percorre esses ambientes também familiares, né? Sim. Ele tem essa experiência em casa, né? E aí, com certeza, porque tem essa questão da hierarquia, geralmente um pai autoritário, né? Onde ele não pode muito expressar, né? De uma forma em si, a nossa sociedade, ela... né, de uns tempos para cá, ela meio que julga a agressividade. Ela ficou... É ruim. Você ser agressivo é ruim. Sempre colocando... E aí as pessoas também foram guardando. Uma hora ela explode. Né? Porque também ela precisa dar vazão para esse sentimento. Né? Ela precisa expressar de alguma forma. Né? Então, isso não é muito permitido. Né? É feio. É reprimido. Ele fica com essa raiva que todo mundo sente ali, botada... É isso, Sim. né? E vai acabar expressando em algum lugar no amigo, com um amigo, né? Bom, nós temos aqui alguns quadros, entre eles o empreendedorismo, né? E geralmente, né, eu trago alguma informação, algum dado no mundo dos negócios com o tema. E interessante, esse material aqui é da Associação dos Juízes Federais do Estado de Minas Gerais. Para eles, no artigo que eles escreveram, a violência é um grande negócio. Isso é um terreno bem perigoso, né? Houve um tempo em que o pensamento conservador, né, ele tentou, como diz aqui no... Vou tentar ser bem fiel ao artigo deles, tentou difundir a ideia que, segundo, né, a história, o Brasil não tinha fatos violentos. O que não é verdadeiro, segundo eles, certo? Porém, alguns empreendedores perceberam que essa violência é algo extremamente lucrativo. Então, o que eles chamam de ser lucro a violência? Os programas sensacionalistas de televisão, os jornais que são especializados em noticiar crimes, os chamados show business da violência, os UFCs, que eu às vezes assisto também, e você vê como que é interessante, né? Isso faz parte. É um esporte, daí você acaba, não, às vezes, identificando essa característica. Esse culto à violência, segundo eles, retroalimenta mais violência. E o aumento desta gera mais negócios. Então, dentro disso daqui, a gente sabe que existem muitas empresas privadas que acabam sendo lucrativas. Nós que somos área de comunicação, muitas vezes a gente já nos deparamos até cobrindo, né, reportagens assim, consumindo isso também, porque eu gostaria de ver, né, de saber mais e tudo mais. E aí ele também fala da questão dos dispositivos de segurança eletrônicos, que acaba sendo um negócio, se tem violência, que bacana, né? Que bom, entre aspas. Eu vou precisar de um portão eletrônico, eu vou precisar de alguns aparatos que vão fazer a diferença para me sentir mais seguro. A questão das armas de fogo também, né, que as pessoas acabam aí, por medo, adquirindo, né, a sua arma de fogo. E, como consequência, infelizmente, os índices de violência subiram. Eles até apontaram algumas propostas, né? Que podem até ser consideradas demagógicas, segundo eles. A extinção de torcidas organizadas, que a gente sabe, né, o quanto também mata, mas eu sempre acredito que quem mata não é um verdadeiro torcedor, né? Quem mata é um doente, um doido de um bandido que usa o espaço para isso, mas é um outro debate. Proibição do direito de reunião e manifestações populares, toque de recolher às 22 horas. Enfim, aqui ele finaliza, né, para não me prolongar, que enfrentar o problema da violência pode afetar interesses empresariais poderosos e tirar o divertimento daqueles que se
deleitam assistindo a esses shows de horrores na própria televisão. Sim. Achei interessante porque é um artigo, como eu falei, né, do pessoal da Associação dos Juízes Federais, então, trazendo a violência como um mercado, né, de negócio lucrativo, a gente sabe o quanto é verdadeiro. Você acredita que esses pontos aqui que foram colocados por eles, né, os jornais noticiando violência, em Piracicaba a gente, né, teve a questão da facada, que o até então suspeito, né, que agora a gente sabe que não é mais, acabou sendo preso, mas aí, na mesma semana, tiveram mais 2 casos. Aí você fala, gente, parece que o negócio acendeu, né? Você acredita que quando isso se torna mais evidente em programas de televisão, que trabalham um lado mais sensacionalista, ou até mesmo, né, esportes como esse do UFC, você acredita que isso também alimenta, isso se projeta para dentro da escola? Eu acho que é uma faca de 2 gumes, né? Eu acho que ao mesmo tempo que pode fomentar assim, mais a violência, também é difícil você não noticiar, né? Não mostrar para a sociedade. Também é uma forma de mostrar para a sociedade que existe uma punição, que as pessoas ficam horrorizadas, que as pessoas querem justiça. E aí até ajuda, em alguns casos, a pegar os agressores, né? Porque eu acho que a mídia tem esse poder também de dar um foco, e aí algumas coisas até são... As pessoas são mais penalizadas, o judiciário, a polícia fica mais em cima porque virou uma manchete nacional, né? Só que talvez, assim, essas medidas, né, até que eles estão propondo... Porque, assim, o esporte é uma forma de você vivenciar a sua agressividade de uma forma positiva. Tem regras, né? Eu não vou poder matar ninguém ali, né? Tem umas certas regras, tem um juiz olhando, bacana, né? E avaliando, isso pode, isso não pode. A hora que alguém comete uma falta, ele avisa, a pessoa é penalizada, né? O futebol, né? O futebol nasceu como uma resposta ao fim das guerras, né? No final da Segunda Guerra Mundial, que veio, né, a forma das civilizações, porque o ser humano tem essa questão da competitividade, né? E é uma forma das nações se gladiarem de uma forma saudável, onde tem um juiz, tem regras, o jogo. Então, foi uma forma de sublimar a violência, né? O esporte, os jogos. Acho que mesmo a torcida, você vai numa torcida no futebol, as pessoas extravasam, né? Lá é permitido xingar, você xinga o juiz, você xinga o jogador, lógico que não pode haver uma briga, a gente sabe físico, que... né? Mas é uma forma ali que é permitido você expressar essa agressividade. É interessante esse olhar, né? É verdade, porque assim, existem as regras, né? Então, realmente, mesmo dentro de outros esportes, basquete, vôlei, pode ter a questão da agressividade, mas tem as regras, então as coisas acabam mudando. Você estava falando da questão do esporte, né, agressividade, e a comunicação. Se a gente parar e lembrar na história, as pessoas se reuniam para ver os leões comer as pessoas nas arenas, né? Então, verdade. A gente carrega e a gente se beneficia dessa violência já há muito tempo. E como eu sempre falo, não existe pessoa boa ou má. A gente não pode medir violência, né? Por ela é ruim e eu sou o bonzinho, né? Pegando um recorte, né? Todo mundo produz violência, né? Muito bom. Exatamente. E falando do poder da mídia, também de reflexão, de gerar essa reflexão, de trazer como nós estamos fazendo aqui, né? Essa reflexão e o que pode vir de prático para aplacar, de alguma forma, tentar combater essa violência que chega às raias do assassinato mesmo, do homicídio dentro das escolas, de granada. Um ponto de atenção, né? Exato. Pra gente também ficar atento àquilo assim, que está acontecendo. Como professora, houve um momento que nós passamos por por esse período de reflexão com psicólogos e profissionais que nos ajudavam a identificar bullying, porque, gente, a gente não... É aquilo que eu perguntei inicialmente. Não percebe, né? A professora não consegue, às vezes. Mas eu ainda vejo muito despreparo. Nem todo lugar tem essa visão e essa intenção, né, de promover esse tipo de debate e de reflexão. Como você vê, mediante essa situação que a gente está, que a escola pode, eu falei de nós, pais e professores, mas a escola, como instituição, agir de forma prática para tentar diminuir o que a gente está vendo por aí. Né? É o olhar mais atento, atencioso. Sabe? Porque eu acho que às vezes o professor chega lá, eu entendo o cansaço, mas vai dar, sai, e não...
não vê que são pessoas ali. Eu peguei uma cena esses dias no esporte, eu cheguei, uma criança chorava, ele disse que estava sendo agredido verbalmente há muito tempo. Eu já fiquei, né, porque eu vou me meter, já abracei, já comecei a conversar, já queria saber o que era. E a professora, educadora física, aí eu falei, mas não era por mal. Ela simplesmente não levou aquilo. E às vezes ela acha, ai, viu, tá Ele é falando demais. Porque ele tem isso também, a gente sabe. tem. Mas é um Se fere por qualquer adolescente. coisa. Ele estava chorando. É Eu acho uma que ele tem vida, que ser né? ouvido. Como é que você vê isso? Eu posso estar Emendando errada. a pergunta da Gabi, até pelo tempo, que você não vou, para não me estender muito na minha, Lógico. e o papel também da família, né? Porque ela falou do papel da escola, mas qual que é o papel da família, né? Nessa questão? Depois Isa vai para você e a gente segue, ok? Ok. E o papel, então, da escola e da família? Não, da escola, eu acho que a escola acaba sendo engolida nas obrigações de cumprir currículo, de cumprir com a Isso. matéria. A professora tem que cumprir, tem que passar aquela matéria e é sempre apertado o currículo escolar. E ela tá pensando em outras coisas. E, ai, não vou me meter em briga de criança, não vamos, né, isso vai passar. Ou, às vezes, ela também tem medo. Hoje em dia, a gente percebe que os professores também têm medo dos mesmo? alunos de se intrometer. E aí, ele virar alvo de ser bullying, porque os alunos também zoam os professores, ridicularizam, ameaçam. E o dos próprios pais. Que pro pai Nossa, o filho é sempre verdade. bom. O professor, eu nunca vi no mundo É verdade. desse. Eu acho isso um absurdo. Minha filha fala, você tudo acha que a escola tá certa. Eu falei, eu acho mesmo, em vários pontos. Você que tem que seguir a regra ali. Não pode usar shorts, não pode usar shorts. Se pudesse usar shorts, eu ia procurar uma escola que pudesse. Entende? Então, tem umas coisas que você fala, você quer mudar o quê? Né? Mas eu vejo que os pais, não. O filho tá certo. Até porque, quando é escola particular, eu tô pagando, né? E aí, quando é pública, Os também professores tem se sentem suas outras acuados, né? questões, né? Então, Sim. a escola, você acha que fica mais acuada nesse sentido? Sim, eu acho que os pais, né, também. Aí você vê esse pai que defende 100% o filho, sem saber o que tá por trás, você vê que ele também tem alguma questão ali, né, por trás dele. Ele também não consegue seguir regras, também não consegue seguir limites, né? Então, a criança é um espelho, né, desse pai. Aí ele acha que tudo pode, porque ele tá pagando, tudo pode, né? E não é, a nossa sociedade tem regras, né? E as regras têm que ser seguidas para a gente poder conviver em sociedade, né? Então, mas a escola tem que ser firme também nesse sentido, o diretor. Porque, assim, se alguma coisa acontece com uma criança dentro da escola, a escola é responsável. Ela tem uma responsabilidade com essas crianças, né? Então, ela vai pôr em risco a vida de vários por conta de um. Para esse novo momento, a escola, existe um posicionamento que precisa ser tomado para esse novo momento, dessa violência mais escrachada e presente, não é? Sim, porque muitas vezes o que acontece? Às vezes a escola penaliza quem está sofrendo bullying, né? Faz o inverso. Né? Então porque daí a criança, todo dia ele vai lá, o pessoal xinga, zoa, e aí um dia ele vai e explode. Né? Ele não precisa nem agredir, mas ele vai, se descontrola em sala de aula e xinga, levanta e xinga o colega. Quem que descontrolou, quem é o errado é esse. Então, a escola não consegue fazer... Ela faz o recorte daquele momento em si, não do que a criança vem vivendo há semanas. Né? Então, acho que assim, ela não pode pegar um fato isolado. Por que esse aluno levantou, jogou a mesa para cima e xingou o colega? Né? Então, aí ela vai, penaliza, deixa ele de suspensão e não os outros, né? Que já estavam... Então, assim, a escola precisa não só ver esse recorte, né? Também tem que tentar uma reunião com os professores, porque daí vai juntando uma opinião de um, o que o outro viu, né? Então vamos formar. E como que são esses alunos? Como são as características? Acho que o grupo de professores, eles têm condição de avaliar a personalidade, o jeito que cada aluno é, né? E aí sentar, né, com essas crianças, conversar e com os pais, né? Integração E é o família papel escola. da família, então, Família, nesse escola. caso. E a Sim. família? Família e escola. Por isso que eu acho que, às vezes, a escola tem que chamar esses pais e falar o que está acontecendo, né? E aí os pais, enfim, cada família tem um jeito De lidar com tudo, de lidar, né? E aí uns vão deixar de castigo, vão tirar alguma coisa, vão conversar, vão tentar... né? Porque às vezes um adolescente, não necessariamente ele tem a índole ruim, né? Mas às vezes um esclarecimento, né? Você sentar, conversar, dizer... Porque
porque eu acho que é muito o exercício da empatia. Acho que tanto a família quanto a escola é mostrar para o adolescente esse exercício. E se fosse com você? Né? E se o fulano estivesse te humilhando, te xingando, te ameaçando? Como que você ia se sentir? Né? Essa de você tentar se colocar no lugar do outro. Existem as raras exceções, né? Mas quando um nosso filho, por exemplo, ele está cometendo a violência com uma outra pessoa, é difícil do pai enxergar, né, que o filho é um agressor e, ao mesmo tempo, também aquele que sofre, às vezes ele é taxado como, ele é quieto mesmo, ele é desse jeito mesmo. Como que, na psicologia, como que vocês conseguem tratar ou identificar esses dois polos? Tanto do agressor quanto da vítima. Isso. Então, aí quando chega, geralmente, no consultório, né, tem uma queixa, né? Ou a criança, ela é muito tímida, ela não consegue se expressar, ela não consegue falar, muito retraída. Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, a própria criança com hiperatividade também é alvo de bullying, porque ela sai meio que do todo, ela é muito agitada, ela tá sempre inquieta. Então, às vezes, pode ser alvo também. Isso é legal, né? Porque a gente sempre acha que quem é quieto é que tá apanhando, verdade. né? Sim. E aí, não, às vezes quem tá muito agitado, e aí também a escola também sempre vai falar que é ele, né? Sim. Porque ele que saiu, que levantou, que é inquieto, mas muitas vezes dessa característica dele, os outros usam, né, pra zoar, pra, né, dizer quanto que ele tá saindo fora ali, né, do sistema. E aí, eu acho que quando um agressor chega no consultório, aí é mais uma conscientização dos pais. Os pais percebem, junto com a escola, olha, a professora veio falar comigo que o meu filho, ele tá agredindo muito tal aluno, tal, que ele não tem empatia. Então, assim, geralmente a escola pede, sabe, olha, tá acontecendo isso, eu acho que você deveria procurar uma ajuda psicológica pro seu filho. Então, geralmente tem essa parceria com a escola quando ela consegue ter essa sensibilidade e os pais também ouvirem, né? Aí chega. Agora, as vítimas chegam mais, até porque eles acabam sofrendo mais, né? Agora vamos pro encurralado. Vamos. Há algumas semanas, vou fugir aqui do assunto. Se falou muito sobre a opção por suicídio por parte do ator Alain Delon, né? Que na Suíça isso é permitido, é legal que a pessoa decida por esse suicídio assistido, né? Um suicídio assistido, diferentemente da eutanásia, que lá é ilegal e que a eutanásia a pessoa está ligada a máquinas, digamos, e né, a opção por desligar e falecer. O dele tem uma outra característica. Isso trouxe à tona essa discussão da finitude do plano físico, aqui dessa vida física que a gente leva, e da nossa postura diante disso, né? Do que eu fiquei imaginando, e eu quero saber de vocês, por isso que eu trouxe essa questão aqui, porque muita gente falou, mas como assim? Entram as questões religiosas, isso se esbarra muito na religião, né? Se vocês se imaginam, de alguma maneira, caso pudessem, aqui é ilegal, né, no Brasil, optar por colocar fim à própria vida. Nossa, esse é um encurralado mesmo, hein? Assim, o dele, ele tem toda uma trajetória que justifica isso, né, nos últimos anos, que ele tinha sofrido muito. Que os meios de comunicação abordaram bastante. Independente disso, tem muita gente que sofre calado, com uma depressão que nem ele próprio sabe que está num estado depressivo, e acaba se suicidando. Mas não é dessa forma que foi com ele. Vocês já se imaginaram numa situação dessa em que, olha, tem que escolher, eu vou divulgar e eu deixo uma escolha. carta, eu posso fazer essa escolha e vai ser de uma maneira que nem o sacrifício de animais, né? E tal. Como seria isso para vocês? Eu, assim, eu defendo muito a vida, né? Mas também eu defendo muito a escolha. É bem complicado. Eu até estava conversando com o meu terapeuta sobre isso e eu falei assim, existem tantas possibilidades e ideias e religiões, algumas até falam que a gente pode voltar, né? E eu falo assim, eu não queria voltar, eu queria continuar sendo eu mesmo, e agregando, porque começar de novo, né? Eu gosto disso, mas assim, eu acho bem particular e às vezes eu não consigo entender a questão do suicídio, porque assim, dificuldades, problemas, cada um tem o seu e cada um sabe onde dói, mas é meio descompensado, porque tem gente lutando contra um câncer, quer viver e morre,
e a outra pessoa ali às vezes está saudável e se joga da ponte. Então é uma loucura, né? Então eu não sei se a questão ela é tanto espiritual ou se é a questão do imposto. Quanto de imposto essa pessoa ainda me gera? Então eu não sei, sabe? Eu acho que a gente pode pensar isso. Não sei se o suicídio, assim, minha religião que diz... o caso dele ainda, né? É realmente a minha diferente. religião diz que é pecado, mas será que é pecado mesmo ou será que é só um imposto a mais? A gente tem esse direito, né? Já encurralo vocês com encurralado. E eu quero saber o que se passa, né? Numa mente que, já que nós temos aqui uma psicóloga, é uma ótima oportunidade para a gente entender o que se passa. Vocês devem entender desse sofrimento, nesse nível que você... É tão gostoso viver, né? Assim, geralmente. Não, né? Geralmente. que Ou você não. fica desgostoso de viver. Sim. O que, né? E acaba optando por isso. E depois eu quero ouvir da Flávia também, né? Ou antes a Flávia. Não, vai ela. Os Vai, profissionais de saúde, acho que um todo, ele sempre vai preservar a vida, né? É um papel, assim, a escolha da sobrevivência, né? E aí, assim, é difícil, né? Lógico que o suicídio é sempre uma escolha. Mesmo que a nossa sociedade não permita, a pessoa escolhe, dentro da casa dela, tirar a própria vida. Mas, assim, muitas coisas que a gente vê, assim, será que ele já procurou ajuda antes? Ele teve um acompanhamento psiquiátrico, psicológico? Ele fez um tratamento, né? No caso, tô por fora desse suíço, mas, assim, precisa ver o histórico, né, dele. Se ele fez um tratamento. Porque, assim, às vezes... A gente passa por momentos muito difíceis na vida, de desespero, de muito medo, muita angústia, muita dor. E aí a gente quero sumir, né? Se eu pudesse... Dar fim ao sofrimento. Dar fim, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa quer dar fim ao sofrimento e não à vida dela, né? E aí, se ela consegue perceber isso, dar um tratamento... Porque as emoções, elas não são permanentes, não é para sempre que eu vou sentir angústia, é um momento, são alguns dias, algumas horas, depois passa, né? Se eu puder ter um remédio que aquilo me conforta, ou se eu puder ter o apoio de algum familiar, de algum amigo, de profissionais de saúde, a pessoa vai percebendo que ontem ela estava assim, mas hoje ela já não está tanto, daqui um mês ela já está melhor... e que passa, tudo passa. A felicidade, a alegria passa. E a tristeza, o medo, ele também passa. É tudo passageiro, né? É só o tempo de tolerar, né? De ter essa tolerância. Às vezes a dor é tão grande que a pessoa, ela não quer pôr um fim àquilo. Mas, assim, se ela tolerar um pouco... né? Hoje em dia a gente tem mecanismo para isso. Tem remédios que aliviam... tem terapeutas, tem várias formas de terapia hoje em dia, né? Imagináveis, possíveis, que você possa procurar. Então, assim, a pessoa tem que tentar primeiro, né? Ela tem que tentar ver outras experiências, assim. Eu gostei da sua fala, né? Quando você fala que a pessoa, na verdade, ela quer acabar com aquele sentimento que ela vive no momento. Isso não significa com a vida. Então, eu acho que existe esse conflito, né? Muito grande, assim, quando eu sei que uma pessoa cometeu um suicídio, ou mesmo no caso dele, né, que ele fez essa opção, ou está tentando fazer, né, por uma questão de histórico mesmo que ele tem, eu acho isso muito triste, porque eu vejo a vida como algo muito precioso, né, e de repente a pessoa fala, eu vou colocar um fim, gente, a pessoa fala isso, ela não tá bem mesmo. Uhum. E eu acredito que seja muito mais, né, muito sofrimento, mentalmente, né? do que outras coisas, entende? A gente tentar aprender a administrar os nossos sentimentos, o que muitas vezes também é difícil. Muito difícil. A gente saber administrar aquilo que a gente sente, né? E aí cai naquele negócio, eu vou dar um fim, e se morre e o negócio fica pior, você fica sofrendo aquilo a eternidade. Então você não sabe. Ou se nem morre. Ou se nem Tem morre. gente que tem consequências. Fica com sequela, né? Então é complicado. Muito bacana. Mas ele deve ser uma pessoa muito solitária. Ele sofreu um AVC, eu queria só te colocar em 2019, e mencionou algumas vezes a possibilidade de recorrer ao suicídio assistido ao acompanhar o sofrimento da esposa, Nathalie Delon, que tinha a mesma intenção e que acabou falecendo em 2021 por câncer de pâncreas, sem conseguir as autorizações necessárias para o suicídio Ele assistido. sofre também pela morte dela. Entende? Já É tem aí complicado. um luto, né? Junto. Sim, ele quer estar junto dela, né? De uma certa forma, quer estar mais perto, né? Acho que faz todo sentido, verdade. Isa, pra gente, já estamos encerrando aqui, mas eu queria ouvir de você, né? O Nada a Ver.
A pergunta nada a ver do dia. Então, ó, vou deixar aqui, né, para nosso convidado, para o pessoal que está participando aqui, e você também responde aí que eu quero saber de você. Já que a Gabi entrou com a questão do suicídio, vamos entrar na questão de ressuscitar, então, né? Opa, melhor, né? Se vocês pudessem, qual artista já falecido vocês ressuscitariam? O meu, né, tem vários, mas a gente só pode ir um aqui hoje, tá? Seria Elis Regina. Nossa, eu pensei nela, você Então, acredita? você Mas pensa agora em eu vou pensar em outra? outra, peraí. Raul Cortez. Nossa. Acho ele um ator, assim, que era fantástico. Continua é sendo, verdade, né? Flá. Continua sendo. Que eu acho que a pessoa, ela parte, mas ela continua. A gente continua amando. Dá pra assistir no né? Viva. José Wilker, né? É, Nossa. isso. O Raul Cortez, assim, eu acho que é Era de um uma grande geração. Tim Maia. Ai, já agora são vários que estão me na Não, minha só cabeça. pode um, Gabi. Raul Muito. Seixas, né? Raul Raul. Seixas. É isso mesmo. É isso mesmo. O Muito seu é o bom. Tim? Ah, acho que Tim, apesar de tudo. Eu gosto muito de música, né? E Vale eu acho que tudo, o cara, né? Vale tudo. O cara era sensacional, né? Musicalmente falando, assim. Então, acho que sim. Letícia? Eu acho que é o Raul Seixas. Eu tava Raul. escutando esses dias, esse final de semana, e eu acho que como ele entendeu muitas coisas da vida, né? Ele, nas músicas, ele canta, né? Então, eu acho que ele transcendeu, assim. Com certeza, poesias, né? A poesia dele, assim, enfim, o dia que a Terra parou, ele já previu a pandemia, né? Sim. Ele tem várias descrições aí, né? Que ele fala Altíssima da vida. sensibilidade, né? Do Deus, né? De tudo, acho que... E engraçado que Raul, Renato Russo, Cazuza, se vocês pegarem as músicas, elas são tão atuais que parece Nossa, que a gente... Renato Russo também. né? Sim. É sim, bem exatamente. interessante. E é isso que eu acho que é tanto contraditório, porque a geração de hoje, ela milita e acho que só a geração dela tentou transformar, né? Meu E essas Deus. pessoas têm uma história maravilhosa em que todo mundo respeitava elas como elas são, né? E respeita Com até hoje todos como os- são, né? é. Letícia, você e Percalços. Érica, vocês são parceiras, né? No trabalho, nessa área de psicologia, estão aí também planejando cursos e tudo mais. Diante daquilo, inclusive ela está aqui com a gente, né? Estúdio Só aqui. não, pela nossa logística aqui, comporta até o momento um entrevistado, então por isso que veio a Letícia. E eu gostaria, para a gente finalizar, que você colocasse alguns pontos que são importantes para essa questão do bullying, né? Que de repente nós não abordamos, que você fala, nossa, esse elemento, ele é fundamental. Porque o nosso papel aqui é tentar ser um agente, né? Multiplicador de boas falas, de trazer esses especialistas para quem sabe alguém enxergue e fale, nossa, né? Eu preciso mudar nesse quesito. O que você acha que é importante? A importância, eu acho que é o silêncio, né? Acho que o silêncio, a negligência, a omissão, isso é que fortalece o agressor, né? Então, enquanto a gente fica quieto, né? Porque são os espectadores, né? E o espectador, ele pode ser... participar da situação, né? Gostando, dando risada, ajudando a fazer piadas, né? Compactuando aí com o agressor. Tem aquela outro espectador que ele fica quieto, mas por medo dele defender, dele virar a próxima vítima. E tem aquele espectador que olha aquilo e a violência já está tão naturalizada na vida dele que para ele é normal, né? A violência já faz parte do dia a dia dele, então ele naturalizou, então para ele isso é normal. Mas, assim, o quanto que a gente não dizer nada, a gente fingir que nada aconteceu, que a gente não tá vendo, que é muito o intuito, né? Os seres humanos tendem a esconder a violência com vamos fingir que não tá acontecendo, não vi, vamos negligenciar. Mas isso só fortalece o agressor, né? É a arma do agressor. A violência, o silêncio é a arma do agressor, porque daí ele consegue manipular pelo medo as pessoas. E aí ele continua. Mas quando essa situação é colocada em xeque, todo mundo vê, colocada em cima da mesa, né? Aí há uma possibilidade de transformação. Ele vai ver que as pessoas se incomodam, que as pessoas não gostam, que a atitude dele está inadequada, que as pessoas percebem. Pode até ser aquele que dá risada, mas tem aquele que não acha graça, né? Então, que se ele não conseguir falar, se que ele não, na hora, às vezes é um adolescente, mas que ele possa chamar um adulto, né? Um inspetor de alunos, possa chamar um professor, um diretor, possa chamar alguém para ajudar, né? Naquela situação.
né? Então, assim, a gente tem que combater mesmo esse silêncio, né? A gente tem que falar sobre o assunto, né? Então, por isso que é importante também o papel da mídia, né? Falar sobre o assunto, né? Não vamos deixar quieto, né? Não vamos... E hoje em dia eu acho que né, as pessoas estão se conscientizando mais, eu acho que estão se falando mais nisso, os adolescentes conseguem identificar mais, né, os tipos de violência, abuso, eles já sabem nomear, já sabem falar, então coisas que a gente via há 20 anos atrás, nos colégios, enfim. Hoje a gente já não percebe, já não vê mais, assim, né? Por exemplo, uma coisa que era naturalizada 20 anos atrás, às vezes o menino passava a mão na bunda da menina, isso... Ninguém falava nada, ela podia reclamar, ninguém... Nossa, embalada direto. Direto, balada, carnaval. Não era carnaval? Juntava, né, uma turminha pra passar a mão nas meninas e tal. E hoje elas já falam, o que você tá fazendo comigo? Isso aí é... Mão na bunda é o tapa na cara. Né? Elas já pontuam, né, assim, isso é assédio, isso é, né, você tá sendo um abusador... Então, isso é legal, assim, porque há 20 anos atrás era uma coisa meio naturalizada, né? Assim, ninguém... Podia até sentir um desconforto, mas não era muito falado sobre até os isso. apelidos, né? Eram normais. Nós encerramos, então, o programa. É isso aí. Já deram o tempinho, os nossos 40 minutos. A gente quer agradecer muito sua presença. Obrigada. Tá? Aqui Obrigada falar pelo sobre esse convite. tema, ele é Muito bem bom. pesado, né? Mas a gente tenta Muito sempre importante. trazer de maneira muito leve, mas com certeza é muito importante, vai fazer a diferença na vida de muita gente, com relação à orientação, até mesmo silêncio. Às vezes as pessoas falam, o silêncio é sábio, mas eu acho que ele cabe só em alguns lugares, Tem né? quem cala consciente Agora, também, né? Sim. esse silêncio, a gente já viu o quanto é prejudicial o silêncio num caso como esse, né? Muito obrigada, viu? Obrigada vocês aí pelo convite. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até mais. Até Até próximo. quinta às 11.